por vírus, tá? Que principalmente os bebês têm, tem aumentado nos hospitais de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz. Patriota Júnior está de volta ao vivo. O período, né, o frio, o inverno tem a ver com esse aumento de casos, Patriota? Foi. Gosta para fazer aquelas figurinhas. Voltou. Aguda grave. Chegou o áudio? Vamos lá, do começo então. Tem sim, viu, Renata? Relação com esse clima mais frio também, circulação dos vírus respiratórios. Aqui em Pernambuco, mais de 3 mil casos, né, de síndrome respiratória aguda grave já foram registrados. E a bronquiolite está associada, né, a diagnósticos mais graves e muitas vezes fatais também, né, casos que levam à morte. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Dr. Amaro Capistrano, que é pneumologista. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Como é que a bronquiolite ela se manifesta? Bom dia, Patriota, bom dia os ouvintes da Rádio Cidade. A bronquiolite, Patriota, ela é uma inflamação, um processo inflamatório dentro dos brônquios pulmonares. O pulmão ele é composto por brônquios, que vão levar o ar até dentro dos alvéolos, onde vai ser feita a troca gasosa com o sangue da gente. Então, esse trajeto, esse caminho, ele é rico em células inflamatórias. Qualquer agressão a esse trajeto, a esse caminho, os brônquios eles vão espessar, vão ficar mais engrossados e vão criar uma secreção para proteção deles. Essa secreção, com esse espessamento do brônquio, é o que a gente chama de bronquiolite. É a inflamação, é o processo inflamatório dentro dos brônquios. É isso que pode trazer um quadro grave para um paciente que já tenha um processo inflamatório prévio. Quais são os principais sintomas desse problema? Veja, com o espessamento do brônquio, você leva a um estreitamento dele. Estreitando, imagine um cano por onde passa 1 litro de água. Se você estreita esse cano, passa o fluxo ali passa a ser menor, de 500 ml, de 400 ml, de 300 ml. É isso que acontece com o ar. A partir do momento que você espessa esse brônquio, ele estreita, e aí ainda vem o muco que ele produz, o catarro que ele produz, estreitando mais ainda ele, dificulta a passagem desse ar. Dificultando a passagem do ar, você não vai chegar no alvéolo com a quantidade que precisava de ar levando oxigênio. Então isso leva a tosse, leva a catarro, leva a dispneia e agravamento do quadro quando você não trata, porque você vai piorando, é um ciclo que vai piorando cada vez mais o fluxo do ar dentro do pulmão. Nesse período, é um problema que preocupa ainda mais, doutor, principalmente nos casos envolvendo bebês, né, crianças, a doença pode ser mais agressiva? Sim, imagine o pulmão de um bebê, o quanto ele é pequenininho, então você tem um processo inflamatório. O bebê, você tem que entender que o sistema imunológico dele ainda não está tão desenvolvido quanto o de um adulto. Então, qualquer partícula, qualquer poeira pode ser agressiva àquele pulmão? Pode. Num clima mais frio, essas partículas são mais condensadas, elas são mais densas. Então, elas vão com um volume maior para dentro do pulmão. Esse volume maior é uma agressão maior à parede do brônquio, essa parede vai espessar mais. Como o bebê ainda não tem esse filtro de saber o que é bom e o que é ruim para o pulmão dele, então para tudo é agressão. A resposta imunológica dele é desenfreada. Ele vai espessar mais ainda esse brônquio, ele vai estreitar mais ainda o brônquio no intuito de se proteger. Vai produzir mais catarro no intuito de se proteger daquilo que está vindo do meio externo para ele. É aí que ele pode se fechar mais e levar um quadro de dispneia mais grave. Essa é a gravidade da bronquiolite. É fechar mais esse pulmão. E aí você tem que agir rapidamente para que esse pulmão volte, pare aquele processo inflamatório, abra um pouco mais o brônquio para que ele possa facilitar o fluxo de ar. Como é o tratamento para esses casos de bronquiolite? Pronto, abrir esse pulmão, você vai utilizar medicações que a gente chama de broncodilatadoras. Existem várias no mercado, existem nos hospitais, obviamente os colegas sabem exatamente quais fazer. A grande questão é, você chega na farmácia e diz, estou cansado, você vai fazer um broncodilatador de que tipo? Então, os broncodilatadores são muito importantes, mas tem que ser bem indicados em cada caso. Além de, o mais importante aí no tratamento são os medicamentos anti-inflamatórios. No caso dos bebês, por exemplo, corticoides. A gente vai fazer também em alguns adultos corticoides, mas por via inalatória. No bebê, a gente tem que fazer por via venosa ou por via oral. Então, o corticoide é o medicamento anti-inflamatório mais bem indicado nos casos de bronquiolite. Lembrando que só não adianta tratar a inflamação se você não abrir o pulmão. Então, o medicamento anti-inflamatório como medicamento broncodilatador, você tem que abrir o pulmão, melhorar a inflamação, para que esse pulmão volte a pelo menos circular uma quantidade de ar suficiente
que lhe dê mais conforto. Tem como prevenir, tem como proteger os bebês, as crianças, principalmente nesse período de mais frio? Difícil, porque aí é uma questão endógena. Cada criança tem uma alergia própria, adquirida na imunidade, adquirida com a família, com a genética. O que protege mais os bebês? A amamentação, porque ela já pega a proteção da mãe, a mãe já tem uma proteção natural, passa para ela através do leite, isso facilita a vida da criança. Afora isso, os cuidados com poeiras, com climas muito frios, com agasalhar a criança muito bem. Poeira dentro de casa, poeira domiciliar é um dos fatores mais desencadeantes disso. Apesar do tempo frio ser bem propício, mas a poeira domiciliar, aquela poeirinha que a gente não enxerga na mesa, nas cadeiras, na cama do bebê, o ácaro, por exemplo, isso é fator preponderante para desencadear uma crise. Então, o clima frio ajuda e a poeira domiciliar também. No caso das crianças, né, dos bebês, o que é que os pais devem observar de sinais? Sinais que podem indicar que aquela criança pode ter algum problema respiratório, como a bronquiolite. O primeiro é que a mãe escuta o bebê, não tem essa. A mãe é a melhor pediatra que existe, porque ela escuta, ela conhece a respiração do filho. Quando o filho apresenta um chiadozinho, por menor que seja, uma mãe que presta atenção na criança, ela percebe isso. Então, a respiração um pouco mais ofegante. A criança você começa a escutar, no caso a mãe, começa a escutar que a criança não está respirando tão silenciosa, ela está fazendo um fluido maior, um chiado um pouquinho maior naquela respiração, um forçado um pouquinho maior. Abriu a camisa da criança, percebe que o tórax dela começa a forçar a respiração, quando você começa, inclusive, a perceber um estreitamento nas costelazinhas da criança, isso aí já é um caso mais grave da respiração dessa criança. Ela está numa dispneia mais grave. Outros sinais, batimento de asa de nariz, tem algumas coisas a mais que são vistas melhor no hospital. Mas principalmente uma mãe que presta atenção na respiração da criança. A criança começa a respirar com mais frequência, com mais velocidade, como se fosse forçando um pouco mais, ou o chiadozinho. E aí a mãe escuta um chiado que a gente às vezes só escuta com o estetoscópio. Mas uma mãe, ela diz assim, está chiando, ela conhece, e é muito importante essa informação para a gente. Nas pessoas que já têm algum tipo de problema respiratório, a bronquiolite ela é mais comum ou não? É mais comum. A bronquiolite já é necessariamente o problema respiratório que aquela pessoa tem. A inflamação do brônquio. Ela tem um processo inflamatório, uma asma, por exemplo, que é um processo inflamatório que vai pegar todo o trato respiratório até chegar no alvéolo. Então, todo esse brônquio, ele já sofre com essa inflamação. A bronquiolite só faz exacerbar um quadro de uma asma que você já tenha. Então, se você tem a asma, a bronquiolite fecha aquele pulmão, a asma se exacerba naquela ali, que também é uma doença inflamatória. Você está juntando duas coisas que complicam a respiração do paciente. Engraçado que o tratamento das duas são muito similares, viu? É bronquilatador e medicamento anti-inflamatório, como no caso dos corticoides, por exemplo. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor Amaro Capistrano, pneumologista, conversando com a gente. Tem que proteger, Renata, principalmente aí os mais novinhos, né? Nesse período aí de baixas temperaturas. Eu volto com você. Obrigada, Patriota. 10 horas em ponto.